Estamos alegres porque estamos cultuando o nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no primeiro capítulo de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus. Isto é, não sabemos que seja de Paulo, né? Mas a carta aos Hebreus, tá? Então, vamos fazer duas leituras, vamos ler no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas nós vamos ler o primeiro. Nós vamos ler o capítulo 1, o verso 1, verso 2 e 3. Do capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos ler o 1, o 2 até o 4, amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência pelas coisas que já temos ouvido, para que em tempos algum nós desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram? Verso 4: testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, e é distribuído por sua vontade. Amém? Até aqui, irmãos, que Deus continue nos abençoando nossos irmãos, que viemos nesta noite, a noite chuvosa, mas nós viemos para adorar o Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Então nós lemos que o Senhor antigamente falou aos nossos pais, aos antepassados, pelos profetas. Falou a Abraão, a Isaac, Jacó e todos os patriarcas. Mas nós somos privilegiados, porque hoje nós estamos sendo ensinados e nós tendo, o Senhor nos tem falado conosco nesses últimos dias, como diz o escritor aos Hebreus. Por quê? Porque você, quando abre a palavra do Senhor no Novo Testamento, é Jesus que está falando com você. No Velho Testamento, quando era lido a lei, era os profetas. Era Deus falava os profetas, e os profetas transmitiam para o povo. Mas hoje nós somos privilegiados. Jesus falando conosco nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos diz, conforme lemos, que o Senhor está conosco, isto é, quando estava com os apóstolos, também continua conosco, Ele continua acompanhando a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme nós lemos no capítulo 2, que diz que eles
Verso 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Quem ouviu? Aqueles que andaram com o Senhor. E depois o Senhor voltou novamente para a glória, eles continuaram a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí do verso 4 diz: e testificando o Senhor, e testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dom do Espírito Santo. É o que nós temos visto nos nossos dias: curas, dons e assim por diante. Por quê? Porque o Senhor ainda não saiu do meio da igreja, irmãos. O Senhor ainda está no meio da igreja. E nós estamos aqui porque Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos a nossa irmã Maria, inclusive até hoje à tarde eu estava meditando nesta palavra que ela ministrou nessa noite. Pedro e João, homens simples. Irmão, para Deus operar não precisa ser doutor não, tá? Não precisa ser doutor não. Paulo, numa das suas cartas, ele diz que aquilo que ele aprendeu, né, pela sabedoria humana, pelos cursos que ele fez, então ele disse que considerava como esterco. O que é esterco? Esterco não serve quase para nada, não tem proveito. Mas aquilo que ele aprendeu de Deus, que ele aprendeu do Senhor Jesus, aquilo ele estava, como se diz, aquilo era muito proveitoso, porque tanto para ele como para aqueles que ele ensinava. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós vemos aqueles homens simples e humildes subindo para a oração, subindo no templo, como costumava, a hora nona, 3 horas da tarde, subia para no momento da oração. Enquanto era posto algum homem na porta do templo pedindo esmola. Quando o povo passava, creio que aquele homem estirava a mão e pedia uma esmola. Ele não podia andar, vivia daquilo. Hoje é diferente. Hoje nós, quem é deficiente, então tem uma aposentadoria, né? Recebe um benefício. Mas naquele tempo não. Você tinha que sobreviver daquilo que você adquiria, daquilo que você pedia, que os outros davam. Mas a Bíblia diz que Pedro e João iam subindo, e quando foi passando por aquele homem, entrando na porta do templo, aquele homem estirou a sua mão: dá-nos uma esmola. Pedro parou. Irmãos, eu fico imaginando a situação de Pedro, o momento de Pedro naquele momento. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Pedro parou. Creio que aquilo não foi a primeira vez. Creio que de outras vezes ele já tinha entrado. Mas foi aquele momento que Deus ia fazer algo por aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Pedro parou e falou: olha para nós. E aquele homem olhou. Creio que já estava olhando, porque ele estirou a mão, né? Olha para nós. E aquele homem olhou, Pedro falou: olha, não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que aquele homem se forçou. Quando ele se forçou, Pedro pegou ele pela mão e ajudou ele a se levantar. Diz que ele se firmou sobre os artelhos e se levantou. Pedro, pegado na mão dele, começou a entrar no templo. Quando pisou o pé lá, começou a pular e glorificando a Deus. Irmãos, então ali, a carta aos Hebreus diz que Deus testificando com eles por milagres e maravilhas e dom do Espírito Santo. Então a palavra era pregada e os milagres iam acontecendo em nome de Jesus Cristo,
porque Jesus estava com eles, como está conosco nesta noite, como já falamos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda a carta acrescenta que o Senhor mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E Ele só vai sair do meio da igreja, só vai sair daqui quando a igreja subir, porque Ele vai receber a igreja nos ares. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos a humildade de Pedro. Nossa irmã já pregou nesta noite, apenas vou só citar aquilo que ela falou. E o que está escrito, né? Que quando aconteceu isso, aquele povo que estavam ali, diz que correram em volta dos apóstolos, enquanto o homem estava ali perto dos irmãos. E ele sabendo, vendo que aquele homem era coxo de nascença, e naquele momento ele estava ali perfeito junto aos apóstolos. E Pedro falou: varões israelitas, por que vocês estão olhando tanto para nós? Como se de nós mesmos nós fizemos esta maravilha que fizemos o Senhor mandar. Pela nossa santidade. Não, nós não somos santos, né? Aí começou, ali foi uma porta aberta para pregar a palavra naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, Ele abençoa, Ele opera para que chame a atenção do povo, para que ouça a palavra de Deus. Nós vemos o caso de Dorca, já morta. Pedro estava em outra cidade, em Jope, e chamaram Pedro para ir lá, falando para ele ir até lá. Mandaram uma notícia, um recado para Pedro ir até lá. E Pedro foi. Quando chegou lá, perguntou: onde está? Levaram ela, já tinham banhado, lavado, né? Fez os procedimentos como faz quando a pessoa morre. Puseram lá num lugar, num quarto alto. E diz que as irmãs arrodearam Pedro, chorando e mostrando as costuras, os vestidos, as túnicas que ela fazia para as irmãs quando ela... Aí levaram Pedro até onde ela estava. A Bíblia diz que Pedro chegou ali, mandou todo mundo sair, ficou ali em volta do caixão, andou para lá, andou para cá, se ajoelhou, depois chegou, pôs a mão sobre ela, falou: Tabita, levanta-te. A Bíblia diz que ela abriu os olhos. Irmão, eu fico imaginando Pedro naquele momento, o que Pedro sentiu. Só em a gente pensar, né? Só em a gente... Diz que ela abriu os olhos. Pedro pegou na mão dela e sentou ela. E depois chamou os irmãos e entregou ela viva. Irmãos, fica imaginando a alegria dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor ia confirmando a sua palavra. Ia confirmando a sua palavra. E nós vemos que Pedro não se exaltou. Pedro não achou que aquilo era... ele tinha feito algo. Não. Ele retribuiu tudo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era Ele que fazia. Jesus mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a nossa oração. Paulo, ele ensina isso: que tudo façais em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, é o Senhor que nos fala nesses últimos dias. Não precisamos mais de ir atrás de profeta.
Eu vejo muitas vezes pessoas que gostam de consultar profeta, que muitas vezes fica frustrado, porque muitas vezes aquilo que eles ouvem não acontece. Eu digo isso, esse tempo atrás passei umas experiências lá em Pernambuco, uma irmã que teve aqui, o seu filho adoeceu e ficou vários tempos no hospital, e disse que apareceu o profeta de todo lado lá, e profetizava que aquela doença dele não era para a morte, irmãos. E as irmãs começaram a se iludir com várias coisas, com aquelas palavras. No fim o rapaz morreu. E aí? E onde ficou os profetas? Cadê os profetas? Então isso nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Pois a Bíblia nos diz, conforme lemos, que antigamente Deus falou a nossos pais através dos profetas. Sim. Mas hoje nós temos a Bíblia, que é a verdadeira profecia, essa aqui. Se nós cremos nesta palavra, ela não falha. Ela não falha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor, Ele se responsabiliza de fazer aquilo que Ele promete. Aquilo que Ele promete, Ele realiza. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o que precisa nós ser humildes. Nós ser humildes. Nós encontramos pessoas que foi no caso de Naamã, aquele general do rei da Síria, que a Bíblia diz que ele ganhou muitas batalhas, era um homem valoroso. E quando aquela menina que estava na sua casa como empregada, que deu testemunho que se ele tivesse, como ele era leproso, se ele tivesse lá em Israel, na frente do profeta que estava lá em Samaria, ele ia ficar curado. E a esposa daquele homem falou para ele: olha, a menina falou assim, assim, assim. E ele falou para o rei, e o rei mandou uma carta lá para o rei de Israel, e me enviou ele. Sabe muito bem da história, né? Quando o rei recebeu a carta, ficou indignado, achou que o outro rei estava insultando ele. Mas a Bíblia diz que Eliseu soube e falou: olha, manda que ele venha a mim, que ele vai saber que aqui há profeta em Israel. E aquele homem se dirigiu com a sua comitiva. A Bíblia nos diz que ele ia pensando, né? Quando eu chegar lá, ele vai sair, vai vir até mim e vai invocar o seu Deus. Depois ele vai passar pôr a mão sobre a enfermidade, e assim vai acontecer. Ele pensou isso aí, mas Deus faz as coisas diferentes. E quando chegou lá, se deparou, né? Então, irmão, nós olhando essa leitura, você vê o orgulho do homem. Eu sou um general, então ele vai fazer assim. Mas chegou lá, foi diferente. Eliseu mandou um mensageiro e falou: olha, fala para eles da 7ª agulha no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Quando ele recebeu aquela mensagem, diz que ele voltou para trás indignado, falou: olha, mas eu pensava que ele ia fazer assim, assim, assim. Não tem os rios lá
de Samaria, ou lá de Samaria, que é mais, o rio lá da Síria, que é mais limpo. Agora eu vou mergulhar nas águas dessa barrenta? Vou não. Quer dizer, o orgulho, irmãos. O orgulho impede de nós receber as bênçãos de Deus. Impede. Mas aí um dos seus servos humildes chegou para ele: meu senhor, meu pai, se o profeta te mandasse fazer coisas piores para você ser curado, você não fazia? Quanto mais dar os mergulhos, fazer o que ele mandou. Aquele homem quebrantou o coração, voltou e mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Mas na 7ª vez, a Bíblia diz que ele saiu purificado. Irmãos, a humildade é tudo na nossa vida, e Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 23, verso 12 diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amém? Então aprendemos com Jesus. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 diz, que sendo em forma de Deus, Jesus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus precisava se humilhar? Ele sendo Deus? Mas ele se humilhou, porque ele tinha uma missão para cumprir, e esta missão tinha que ser completa. Ele tinha que se humilhar. Nós vemos quando ele foi, antes dele ser entregue para ser crucificado, ele orou lá no monte com os seus discípulos e falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então ele pediu que se tivesse outro meio para a salvação da humanidade, mas ele tinha que passar por aquilo. Amém, irmãos? Então ele tinha que se humilhar por mim e por você. E muitas vezes nós não queremos se humilhar. Não queremos. Queremos apenas receber as bênçãos de Deus, mas humilhar não. Se humilhar não. Irmãos, mas se nós se humilhamos, então Deus, Ele estende as suas mãos sobre nós para nos abençoar e para nos fortalecer. Amém? Então, tendo Deus antigamente falado aos nossos pais através dos profetas, nesses últimos dias tem falado através do Filho,
tem nos ensinado esta palavra que estamos nesta noite ministrando neste lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é a palavra que diz o Atos dos Apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, isto é, a doutrina que eles aprenderam de Jesus e passaram para o povo. Então, nós aprendemos com os apóstolos e passamos para aqueles que estão ao nosso alcance, de nós falar a palavra para eles. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ainda numa das suas cartas, diz: quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Então, nós falando a palavra de Deus, ele se responsabiliza, porque não é nós que convertemos ninguém. Não é nós que convencemos ninguém. Mas nós pregamos a palavra e o Espírito Santo é quem convence. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Nós não vemos os discípulos forçando ninguém a crer. Não, de maneira nenhuma. Não pode forçar. Jesus disse que não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito é que convence ao homem do seu mau caminho, do seu orgulho, né? Nós vemos que muitas pessoas, como Paulo, nós vemos Paulo era aquele homem brabo, aquele homem duro, mas quando teve aquele encontro com Jesus Cristo, o homem se derreteu, o homem se humilhou. Quando caiu por terra, que levantou-se, que deu aquela braveza, que deu aquele homem brabo. Quando viu aquela palavra: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus Cristo a quem tu persegue. E duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que eu hei de fazer, Senhor? Vai à cidade e lá será ordenado aquilo que tu deve fazer. Mas Jesus não podia já ensinar para ele ali? Mas é necessário que ele fosse lá, porque Deus tinha preparado um diácono, Ananias, para ensinar para ele o que ele tinha que fazer. Amém, irmãos? Então nós temos que começar de baixo. Alguém tem que nos ensinar. Ninguém é aprendido. Amém? Então, quando nós se humilhamos, queremos ouvir, queremos aprender, então o Espírito Santo abre a nossa mente, abre o nosso coração para nós entender a palavra de Deus. Amém? Então ali foi onde Paulo começou a aprender. E a Bíblia diz que quando ele foi batizado, então ali ele já saiu para aprender, isto é, passou uns tempos com Barnabé, aprendendo para que depois ensinasse. E aquilo que sempre falamos, para nós ensinarmos, primeiramente nós temos que sentar para aprender. Depois nós se levanta para ensinar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, até aqui o Senhor nos deu, né?